Beleza? Bom dia aí, bom dia a todos e a todas mais uma vez, tá? Então vamos dar continuidade aqui hoje na disciplina Física 1 e o assunto hoje é conceitos básicos de cinemática escalar, tá? O que acontece? A gente está fazendo aqui a disciplina sobre mecânica, né? Essa disciplina de Física 1 é o início do primeiro ano, a gente vai falar de mecânica, tá? Na aula passada a gente já pôde falar um pouquinho sobre grandezas e medidas, tá? Mas hoje a gente vai começar a entrar a falar um pouquinho de mais conceitos, hoje de alguns conceitos realmente da cinemática dentro da física, né? Tá certo? Então, essa é a nossa pegada hoje, introduzir esses conceitos básicos de cinemática, tá? Vamos entender primeiramente o que quer dizer cinemática, mecânica, né? O que seria, o que vem a ser, na verdade, essas coisas, tá? O que é, primeiramente, é a mecânica, né? Que a gente vai estudar no primeiro ano, isso aí, ó, mecânica, né? Mecânica é o foco do primeiro ano. Então, mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Tá? A gente deve, talvez, já fez isso aí, né, na primeira aula. Né? Isso é a parte da física, tá? Que estuda o movimento dos corpos. Tá? Só colocar aqui o conceito dela, né? Bom, e aí a gente pode falar de movimento de corpos, né? Desde, de repente, o movimento de um objeto caindo aqui na Terra, né? Você solta uma pedra, de repente, aqui, né? Na sua sala aí, onde você está assistindo aula. Ou você também pode pensar no movimento de automóvel, né? De um carro de Fórmula 1, movimento de repente, um arco, né? Um arco lançado aí, né? Ou uma flecha lançada com um arco, né? Perdão. Ou então você pode pensar também no movimento aí de repente, de um paraquedista caindo, tá? Ou o movimento de um avião, o que é que faz um avião voar. Você pode pensar também no movimento dos corpos celestes. Você pode pensar no movimento de uma bactéria dentro de um fluido. Então, todos esses movimentos, na verdade, eles podem ser estudados a partir da mecânica, né? Tá certo? Da chamada mecânica clássica, tá bom? A gente chama assim, tá? Bem, e aí eu trago para vocês aqui nesse primeiro slide, nesses primeiros slides aqui, né? Uma imagem exatamente do que vem tratar a mecânica. Aqui são dois movimentos, né? Que vocês estão vendo aí, duas imagens, né? De movimentos possíveis. Aqui, na verdade, são um conjunto, dessa primeira imagem, um conjunto de várias imagens, né? São múltiplas imagens, tá? Foram fotos retiradas aí, né? Do movimento de um atleta que está usando aqui, na verdade, um taco de, de golfe, né? E, na verdade, ele foi sobreposto esse movimento aqui, ó, do taco de golfe, né? A gente consegue ver a parte, a parte final do taco, né? Exatamente escrevendo esse movimento aqui, essa trajetória aqui, né? Uma trajetória que parece aí uma espécie de espiral, né? Então, isso aqui, na verdade, descreve muito o que a gente chamaria de cinemática, tá? Isso representa muito o que a gente chama de cinemática. Por quê? Porque a mecânica, eu diria para vocês que ela é dividida em duas partes, tá? Ela vai ser dividida em cinemática, bem? Que seria exatamente o que representa, que tentaria resumir essa imagem aqui, né? A chamada cinemática, tudo bem? E já essa imagem aqui, ela representa, que eu vou falar em seguida, tá? Uma outra parte da física, da mecânica, chamada dinâmica. Tá? Então, eu diria para vocês que a cinemática e a dinâmica são partes da mecânica, tudo bem? Certo? Então, o que leva essas duas imagens a diferenciar cinemática de dinâmica? Perfeitamente. Isso aqui é um problema bem legal, né? No segundo caso aqui, é o chamado pêndulo de Newton. Tá? Isso aqui é um conhecido problema chamado pêndulo de Newton. Os alunos do curso de física, licenciatura em física, lá do campus Petrolense, têm feito alguns experimentos desses. Quando a gente voltar lá no campus, eu mostro a vocês o laboratório de física, e lá tem um pêndulo, que eu posso mostrar para vocês, bem legal, né? Exatamente esse experimento aqui, tá? Você pega aqui algumas bolas, né, de ferro aqui, né, algumas bolinhas, né? E aí você pode colocar essas bolinhas penduradas, né? Na verdade, você pega essa bolinha aqui no extremo, né, da esquerda, se você levantá-la e soltar, acho que você já viu isso em algum momento, em algumas propagandas, pode ter aparecido esse experimento já para você já. Eita, saiu aqui, perdão. Pronto, agora sim, né? Você pode soltar esse objeto aqui, ó. Você vai ver que ele vai colidir com essa segunda bola, que está parada, né? E, na verdade, ele vai parar em seguida. Mas, quando ele para, essa bola da direita sobe, né? Ela sobe, chega no ponto mais alto aqui e volta a bater de novo, né? Aí, quando ela bate, para, em seguida, essa bolinha que tinha parado, ela volta de novo a subir. Então, fica esse movimento oscilatório, né? De ida e volta, tá certo? Tá? Isso é exatamente a dinâmica, tudo bem? São exemplos de dinâmica, tá? Por que cinemática e dinâmica? O que é que tem a ver? Eu dei exemplos, assim, físicos, né, desse movimento aqui, mas o que é que tem a ver? Bom,
A cinemática, ela estuda os movimentos de forma mais, diria para vocês, descritiva. Tá? A gente descreve o movimento, como, por exemplo, vou falar de um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1, digamos, uma corrida dessa aí, né? O Hamilton está lá, que é campeão mundial, né? Foi lá e, na reta final, percorreu lá 2 quilômetros na reta final da prova. E nesses 2 quilômetros ele levou, na verdade, ali 10 segundos, digamos, 10 segundos não, 20 segundos, tá? Por aí, não sei, não fiz o cálculo agora. Muito, 2 quilômetros, 20 segundos, 2 quilômetros em 1 minuto. Pronto, fez melhor aí, né? Então ele pegou esses 2 quilômetros em 1 minuto, tá? E no final ele fez uma curva ali de um raio de 50 metros, tá certo? E em seguida a trajetória dele, na verdade, foi um zigue-zague, tá? Foi uma trajetória espiral, alguma coisa assim. Tipo, bom, você vai falar de movimento, você vai usar conceitos como a velocidade final da reta D, na reta final ali foi de 300 km por hora, pronto. Tudo isso que eu falei para vocês, né? Forma da trajetória, velocidade, tempo, distância, essas coisas são bastante descritivas. É por isso que a gente chama isso aqui de cinemática. A cinemática é um estudo dos movimentos de modo bastante descritivo. E na cinemática, a gente vai estudar conceitos de velocidade, trajetória, aceleração, tudo isso entra na cinemática. A cinemática não se preocupa que causou o movimento, tá certo? Agora sim, quando você quer entender por que uma bolinha, quando você solta, só levanta uma, ou se você levantasse duas, é curioso também aqui, né? Duas subiriam, tá? E aí teria a troca de 2 bolas. Aí se você levantasse 3 bolas, 3 subiriam aqui. Isso é mais curioso, né? Você precisa, na verdade, agora o quê? Entender o porquê do movimento. Para entender o porquê de um movimento acontecer, você, na verdade, vai para uma parte mais qualitativa. Aí você vai, na verdade, agora aplicar, muitas vezes, as leis da mecânica, as leis da física. Conceitos como coisas como força, tá? Coisas como energia, que é um dos conceitos mais importantes da física, tá? A questão daqui, dá para entender as colisões? Vocês vão ver isso, eu só estou dando spoiler. Vocês vão ouvir falar de uma coisa chamada quantidade de movimento, ou momento linear, para entender as colisões. Então, na verdade, a física, na dinâmica, ela tem um conjunto, né, de leis, tá, que lhe permitem, na verdade, descrever de forma qualitativa, compreender as causas e efeitos dos movimentos, tá certo? Então, essa é a diferença básica de cinemática e dinâmica. A cinemática ela é mais descritiva e a dinâmica ela parte mais para a questão da explicação dos movimentos. Por que os movimentos acontecem e quais são as consequências desses movimentos, tá? E aí, na verdade, a dinâmica entra, na verdade, as leis da física. Então, eu, particularmente, eu diria para vocês, dessas duas partes aqui da física, qual que você mais gosta, professor? Eu gosto mais da dinâmica, porque ela realmente fala de leis, de equações, da física. A cinemática, vocês vão perceber aqui nessas aulas, tá? Que ela rima muito com matemática. Não é que eu não gosto de matemática, pelo contrário, eu sou apaixonado por matemática, eu gosto muito de matemática, tá? Mas vocês vão perceber que pode ser que alguns de vocês tenham alguma dificuldade em aprender cinemática mais do que dinâmica, não sei. Eu espero que vocês gostem, na verdade, tanto de uma como da outra. Mas pode acontecer no meio do caminho alguém aí, pela experiência que eu tenho de alguns anos, já trabalhando com ensino, que vocês possam sentir alguma dificuldade com cinemática por causa da parte de matemática. Mas a gente vai devagarzinho, tá certo? A gente vai devagarzinho aqui, sem nenhum problema, tá introduzindo aqui esses conceitos que a gente vai usar de matemática, tá? De fato, não é? É preciso, nesse momento aqui, exercitar, resolver exercícios, tá certo? Resolver problemas, para poder aprender bem, tá bom? Aprender um pouquinho mais de cinemática aí. Mas é tranquilo, a gente vai fazer aqui realmente o basicão, para a gente ter um bom aprendizado aí, ao longo dessa disciplina. Show de bola? Então, vamos seguir aqui, falar desses conceitos básicos, né? De cinemática. Cinemática, então, a gente vai querer fazer o quê? Estudar os movimentos, né? É isso que a gente quer, né? Estudar movimento de corpos. Tudo bem? Para estudar o movimento, eu sei que esses movimentos acontecem o quê? No decorrer do tempo, né? E a gente até comentou na aula passada o que é tempo, né? O que é tempo, tá? Tempo é uma coisa até difícil de definir, né? Digamos assim, né? Mas medir tempo, na verdade, é até mais tranquilo, né? A gente, na verdade, tem usado os movimentos, né, de corpos celestes, né, de forma bastante primitiva, né, para, na verdade, medir o tempo, né, usar as primeiras medidas de tempo. O caso, o dia, né? O dia, por exemplo, né, a unidade de tempo, o dia, ela é baseada no tempo que a Terra dá uma volta em torno do seu eixo. Comentamos sobre isso, tá? Devido à periodicidade do movimento da Terra, né, em torno ao longo, né,
do seu movimento rotacional, né, foi definido que um dia seria exatamente esse intervalo de tempo. Em seguida, esse tempo de um dia, ele foi dividido em horas, né? Então, um dia especificamente foi dividido em 24 horas, tá? Uma hora, por sua vez, ela pode ser dividida, né, em minutos, né? Uma hora pode ser dividida em uma parte de 60 minutos, né? Um total de 60 minutos. E o minuto, por sua vez, ele também pode ser dividido num total de quê? No total de 60 segundos. Então, é a partir da verdade desse movimento rotacional da Terra, né? Em todo o seu próprio eixo, que são definidos dias, né, horas, minutos e segundos. Tudo bem? Certo? Então, o tempo é tranquilo para a gente medir. O tempo é medido a partir de movimentos periódicos. Já falamos sobre isso um pouco, né? E aí, já que a gente sabe medir o tempo, né, pelo menos, a gente define uma coisa chamada o quê? Instante de tempo, né? O instante de tempo é um momento localizado a partir de um determinado fenômeno inicial. Então, um exemplo que eu estou ilustrando aqui com vocês é uma partida de futebol, né? Uma partida de futebol, você tem lá o juiz que começa o jogo. E o juiz, já lá, ele usa um relógio, um cronômetro, e ele marca o T igual a zero. Então, quando ele começa a marcar o tempo T igual a zero ali, o T0 igual a zero, é a chamada origem dos tempos, tá? É a chamada origem dos tempos ali, beleza? Então, você tem o tempo inicial do começo do nosso jogo ali, né? Seria isso aqui, né? A origem dos tempos. Beleza, galera? Tá? Show. Aí, o que acontece? O jogo vai correndo, né? E, de repente, ali, um jogador de futebol lá da partida, né? Na partida, ele vai bater uma falta, ou, né? Bater uma falta lá, né? E, de repente, a bola passou por cima, tá? E aí, de repente, isso pode ter acontecido aos 12 minutos, né? Aos 12 minutos, né, do jogo, né? O jogador foi lá, teve uma chance, né, para fazer o gol e bateu lá aos 12 minutos, tá? Em seguida, isso seria exatamente o quê? 12 minutos após o início da partida, né? Seria exatamente isso, né? 12 minutos após a origem dos tempos, né? Também, de repente, aquele meu jogador pode ter uma segunda chance, né, para fazer um gol, né, bater um pênalti. E esse pênalti acontece lá, digamos, aos 35 minutos do primeiro tempo, tá? Então, 35 minutos após, né, o início da partida, o jogador tem uma segunda chance, tá bom? Então, entre as duas chances que ele teve aí, transcorreu um intervalo de tempo. Show de bola, não? A gente chama aqui, ó, um intervalo de tempo. Foi transcorrido aí, ó, o que a gente chama de intervalo de tempo. Tá aqui, ó. Né? Então, coloca aqui a nossa palavra intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o quê? O intervalo de tempo é o tempo transcorrido entre dois instantes de tempo, certo? Como é que você calcula exatamente quanto tempo levou entre a batida da falta, né, esse instante aqui, e esse instante final? Quanto tempo você calculou aí? Alguém pode falar também no microfone aí, viu, galera? Pode participar, vamos participar aí, ó. Quanto tempo levou de 12 aos 35 minutos? Ninguém quer participar, não? Vamos lá, galera. 23. Boa, vamos lá participar. 23 minutos. Valeu, Williams. 23 minutos. Exatamente como é que o Williams calcula esses 23 minutos? Ele deve ter pego o instante final, que foi 35, e subtraído do instante inicial, que foi 12. Foi isso mesmo? Então, quando ele pega o subtrai do valor inicial, ele encontra exatamente os 23 minutos ali, não é isso? Então, isso é que a gente chama de intervalo de tempo. A gente simboliza com a letra delta, o delta é uma letra grega, é o delta maiúsculo, que seria o D, né? O D grego, né? O D maiúsculo. Tá? Então, delta T é exatamente o tempo final, o instante de tempo final, menos o instante de tempo quê? Inicial. Isso é um intervalo de tempo. É uma variação do tempo que foi transcorrido ali, tá certo? Então, deu exatamente esse intervalo de tempo de 23 minutos. É fácil, então, calcular exatamente o intervalo de tempo, não é isso? Basta que você tenha um instante de tempo inicial, né? Um tempo onde você começa a cronometrar, né? O tempo ali, um T igual a zero, e a partir daí, subtraindo 2 instantes de tempo, você consegue encontrar o chamado intervalo de tempo. Show de bola? Nenhuma dificuldade nisso. Confere? Vamos lá. Então, eu estou falando de tempo, por quê? Porque os movimentos vão acontecer no decorrer do tempo, não é isso? O que é, então, movimento? Então, vamos agora definir o que é movimento. Eu diria para você o seguinte, movimento, a gente vai falar dele aqui, mas o movimento também está ligado, ele é oposto, né? É uma palavra de oposição ao que a gente chama de repouso. Então, eu não vou só falar de movimento, mas também vou definir movimento e repouso, os dois, tá? Certo? Para isso aqui, eu trouxe um exemplo, né? Como é que a gente pode entender o que é movimento e repouso? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De um quadro, né? Que tem um quadro preso na parede, tá certo? Tem um quadro preso na parede. E
Aí, de repente, nesse quadro aí preso na parede, eu tenho aqui uma formiguinha, tá certo? Eu tenho uma formiguinha aqui. Aí essa formiguinha está no ponto P, inicialmente, eu posso destacar aqui, né? Essa formiguinha está no ponto P, tá? E esse quadro, ele tem um sistema de coordenadas, né? Tem aí um sistema de coordenadas X e Y, percebe ou não? Tem um sistema de coordenadas X e Y aí, tá? Opa, Eduardo, pode falar, manda as ordens aí. Na minha outra escola, o professor estava falando desse repouso e movimento também. Sim, Que movimento é quando a pessoa está em movimento, né? Tipo andando. Tipo andando, né? Em repouso, ele disse que é quando a pessoa está parada. Tipo, no exato. ônibus. Eu estou parado lá no ônibus, mas vamos estar andando para o seguinte local. É isso que é repouso e movimento. Isso, É tipo a parte exatamente. do Vamos definir agora. referencial. Isso. Vamos definir agora. Exatamente. Vamos definir, Eduardo. Vamos definir. Ó. Então, para isso, vamos pegar uma coisa mais técnica, beleza? Vamos fazer um pouquinho mais, uma coisa mais técnica aqui. Vamos escolher aqui o que meu amigo falou já aí, ó. Ele já antecipou, né? Vamos definir aqui o sistema de coordenadas aqui, ó. Aqui tem um sistema de coordenadas. Esses vocês usam em matemática. X e quem? E Y, né? Exatamente o sistema de coordenadas retangular, né? Ou cartesiano, a gente chama assim, né? Mais fácil, né? Bom, então esse sistema de coordenadas, ele permite medir para você, né? A posição da formiguinha. Então, aqui a formiguinha, por exemplo, nesse momento aqui, ó, ela tem uma coordenada. Qual é a coordenada X dela? 10 centímetros, né? E qual é a coordenada Y dela? 20 centímetros, né? Os X e o Y estão em centímetros ali, como indicam ali a figura, não é isso? Então, você tem exatamente o que é a posição daquela partícula diante desse sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas, na física, né? Sistema de coordenadas é uma coisa bem matemática, né? Mas na física ele ganha um nome diferente. Ele ganha um nome especial. Ele é chamado de referencial. O que é um referencial? O referencial é um sistema de coordenadas que você usa para medir a posição de um objeto. Tudo bem? O sistema de coordenadas pode ser uma pessoa. Não é? Você tem uma sala de aula, tem várias pessoas lá, de repente tem aquele cara que fica lá no cantinho da parede, não é isso? Ele, para ele, o professor lá na frente, ele vai dizer que o professor vai estar o quê? Digamos, ali a 10 metros dele, não é isso? Então, para que sistema de coordenadas? Para um estudante que fica na frente, bem próximo ao quadro, ele é outro sistema de coordenadas. Então, para ele, ele vai medir a posição do professor um pouquinho menor, né? Ele vai dizer que o professor está mais perto de mim, tá? De repente, aqui a 2 metros. Então, a gente chama isso, né? Sistema de coordenadas, exatamente é um sistema de referência, né? Tá? Ou referencial é isso, né? Sistema de coordenadas de referência, é um sistema de eixos, né? Que a gente usa para medir as posições de um objeto, de uma partícula. Então, está aqui, ó, o ponto P, exatamente nas coordenadas 10 e 20 centímetros. Tudo bem? Certo? Se o tempo passar, se essa formiguinha ficar ali a vida inteira, não vai acontecer nada, né? Vai ficar lá, vai ficar a vida inteira, não vai acontecer nada. Mas, de repente, essa formiguinha, esse objeto, ele pode mudar de posição. Então, digamos que essa formiguinha decide ir para o ponto R, ou para o ponto Q, ou para o ponto S. Para onde ela for, concordam comigo que ela vai mudar uma das coordenadas dela, pelo menos, ou não? Ou vai mudar a coordenada X, ou vai mudar a coordenada Y, de 20 para 30, né, exemplificando aqui, ou vai mudar a coordenada S, vai mudar tanto X como Y, se for para a posição S. Então, em ambos, ou melhor, em ambos não, nesses 3 casos, né, nessas 3 situações, a partícula, a formiguinha, ela vai mudar de posição. Então, como ela muda de posição, a gente diz que ela está o quê? Está em movimento, não é isso? Então, o que é o movimento? O movimento, aqui, ó, né? O movimento, por definição, é quando um corpo está em relação a um determinado referencial e se sua posição varia com o decorrer do tempo em relação a esse referencial. Foi exatamente o exemplo que o Eduardo deu, né? Então, se alguém vê o Eduardo caminhando na rua, essa pessoa que está vendo o Eduardo caminhar vai perceber que o Eduardo está mudando de posição em relação a ele. Não é? Essa pessoa. Então, o que é que essa pessoa vai dizer? Vai dizer, o Eduardo está o quê? Está em movimento, não é isso? Tá certo? Então, isso é o conceito de movimento, beleza? Então, é quando você tem uma mudança de coordenadas de posição do objeto, de um corpo, né? Em oposto ao movimento, a gente tem o conceito de repouso. Então, aqui nessa figura ao lado, a gente traz exatamente o que seria o repouso. Então, você tem aqui um avião, um exemplo, né, exemplificando aqui um avião desses cargueiros, aí, alguma coisa assim do tipo, né? E aqui tem um jato, de repente, ali, sendo abastecido, digamos aí, um jato sendo abastecido. Isso só pode acontecer
se, na verdade, o jato não mudar sua posição em relação ao avião. Porque, de repente, se ele mudar de posição, essa corda aqui, ela pode partir, né? Esse cabo, né? Essa ligação entre os dois pode partir. Então, é importante que a distância entre eles não mude. Então, é importante isso. Que essa distância entre eles não mude, né? Então, para isso acontecer, a gente tem que, na verdade, dizer então, que o jato tem que estar o quê? Está em repouso. Então, a palavra repouso, né? Na verdade, quer dizer o quê? Parado, né? Não tem movimento. É o oposto de movimento. Não é isso? Tá? Então, essa seria a situação, voltando ao exemplo lá do Eduardo, seria se alguém tivesse uma parada de ônibus, junto com o Eduardo, os dois, né? Esperando o ônibus. Aí essa pessoa, outro colega lá, que está vendo o Eduardo parado esperando o ônibus, vai dizer, olha, ele está em repouso. Não é isso? Tudo bem? Então, porque não está mudando? Porque não está mudando de posição. É essa a sacada, não é isso? Tá? Então, do ponto de vista aqui, ó, discutindo aqui, um corpo está em repouso em relação a determinado referencial, se sua posição, agora o quê? Não, se sua posição não varia com o decorrer do tempo em relação a esse referencial. Sacou aí, galera? A questão do repouso e movimento? Movimento é quando a gente tem mudança da posição em relação a determinado referencial. Repouso, quando a posição não muda em relação a esse referencial. Show de bola? Então, é isso que a gente está aqui. Movimentos. Mas também a gente tem que entender o que é também um repouso. Beleza? Chama atenção também nisso aqui, ó, galera. Importante, ó. Dizer se um corpo está em repouso ou movimento, ó. Importante isso, ó. Dizer se um corpo está em repouso ou movimento depende do referencial. Então, é por isso que a gente diz que a condição de repouso e movimento, ela é relativa. Interessante isso. Ó. Se você pegar o exemplo do avião, aqui à esquerda, vai entender bem o que eu estou falando. Se você estiver aqui embaixo, né, vou colocar aqui embaixo, lá no solo, uma pessoa aqui observando os aviões passando. Cadê minha canetinha aqui? Agora, vamos lá. Você tem aqui uma pessoa observando os aviões passando ali, né? Então, esse observador, que é um referencial, ele vai ter com ele ali um sistema de coordenadas, x e y, para medir as posições. Tá? Ele vai ter um sistema de coordenadas ali, x e y. Beleza? Tá lá o nosso referencial. Tá? Então, ele vai medir a posição. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Em relação a mim, esses aviões vão estar passando por mim, né? Eles vão viajar e eu vou ver eles viajando, mudando de posição. Ele vai ver os aviões passando, né? Então, na verdade, ele vai dizer o quê? Que os aviões estão o quê? Estão em movimento, né? Por um referencial que está no solo. Agora, para o piloto do avião, de um desses aviões aqui, digamos o piloto desse avião aqui, vou tentar desenhar. Tá? O piloto desse avião, ele vai dizer que o jato está em relação a ele o quê? Para esse outro referencial aqui. Para esse outro referencial, ele vai dizer que o avião, o caça ali, né, está em repouso em relação a ele. Tudo bem ou não? Então, veja que coisa, né? Em relação ao referencial 1, posso chamar assim? Referencial 1. Tá? E aqui eu chamo de referencial 2. Beleza? Referencial 2. Então, em relação ao referencial 1, o jato estaria o quê? Estaria em movimento. Mas em relação ao referencial 2, que é o piloto do avião lá que está na frente dele, ele vai estar em repouso. Eles não vão ter movimento entre eles. Ele está em repouso. Então, veja, o próprio caça, ele pode estar em movimento em relação a um determinado referencial, em relação ao referencial 1, por exemplo, e em movimento em relação a outro, ou em repouso, perdão, né? Em repouso em relação a outro referencial. Então, isso que a gente diz, né? Que a condição de repouso e movimento, ela é relativa. Ela depende de quem? Depende do referencial. Tá? A gente poderia dar aqui outros exemplos, né? O Eduardo estava na parada de ônibus, aí tinha um colega com ele ali próximo esperando o ônibus. Ele estava em repouso em relação àquele ali, né? Aquele colega lá de lá, não é isso? Mas, quando o ônibus vem chegando para próximo dele, não é isso? Tá certo? Tá? Ele vai dizer, na verdade, que o ônibus já está em movimento. Né? O motorista do ônibus, não é isso? Vai estar em movimento. Então, a gente tem duas condições aí. Eu poderia pegar outros exemplos. A Terra. A gente pensar na Terra aqui, um exemplo bom também, não é isso? Tá? Você pode pensar nesse exemplo ali. Uma pessoa aqui sentadinha, como eu agora aqui dando aula para vocês, sentada em frente ao computador, não é? E aí, de repente, aqui, eu posso dizer que em relação à superfície da Terra, eu estou parado aqui, eu estou em repouso. Mas em relação ao Sol, a Terra gira em relação ao Sol, né? Ela tem um movimento de rotação em torno do Sol. Então, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Tá claro isso aí, pessoal? Então, eu posso estar em repouso em relação a um determinado referencial, como eu estou em relação à Terra em repouso, mas eu posso estar em movimento em relação ao Sol, né? Eu estou em movimento
Um movimento de rotação, de circular, né? Uma trajetória circular em torno do Sol. Show de bola? Vamos seguir? Alguma dúvida aí? Não. Bora lá. Beleza, galera. Aí agora, vamos lá. Aí aqui vem também outra coisa sobre movimento, né? Poder dizer para vocês uma coisa importante aqui também sobre movimentos. Além de depender do referencial, né? Além de depender do referencial, o conceito de movimento, ele também, é importante isso aqui, ele é simétrico. Vou destacar isso aqui, viu? O conceito de movimento, além de relativo, ele também é que a gente chama de simétrico. Isso é legal aqui, ó, simétrico. Tá? Isso é legal. Simetria, essa palavra simetria, vocês já ouviram falar, né? Simetria é muito conhecido, né? A física gosta muito de simetria, né? Gosta dessas coisas de simetria. Bom, simetria é quando você tem algo, digamos aí, né? Que é equivalente, né? Para duas coisas, não é isso, né? Simetria estaria de forma mais simples associada a isso, tá? Vamos pensar no seguinte, por que o conceito de movimento ele é simétrico? Vamos pensar no seguinte, eu vou dar aqui um conceito, né? Vou ler aqui com vocês, ó. De forma, o que quer dizer simetria? Quer dizer isso aqui, ó. Se A move-se em relação a B, então B move-se em relação a A. Isso é simetria. Digamos, o Eduardo ali não viu o ônibus se aproximando dele? Ele também estava se aproximando do ônibus. Isso é simetria, né? E aqui a gente vê isso, ó. Você tem um carro aqui, eu desenho um carro, um sistema de coordenadas, tá? Eu desenho um carro e um sistema de coordenadas. E aí, aqui a gente tem alguns instantes de tempo, né? O tempo 1, tá? O tempo 2, tá? O tempo 2, o tempo 3, e as posições do carro vai mudando, x1, x2, x3, né? Isso, as posições, que são as coordenadas do carro, né? Também vão mudando, né? Isso, tá a coordenada x, né? Esse carro aí, no caso aqui, tem um ponto zero, e nesse ponto zero eu coloquei uma parede, né? Coloquei aqui uma paredezinha, né? Isso que esse carro está se aproximando. É um teste aí, de repente, um teste de cinto de segurança, né? Ou não, né? Sei lá. Bom, enfim, mas o carro está lá se aproximando da parede. Nesse caso aí, a posição do carro em relação à parede vai diminuindo, né? O x1, x2, x3, ele vai diminuindo, né? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, o carro ele está o quê? Ele está se aproximando da parede, não é isso? O carro se movimenta em relação à parede, ele se aproxima da parede, né? Beleza? Então ele vai se aproximando da parede. De repente, o motorista que está dentro do carro, ele pode pensar parecido. Na verdade, não estou me aproximando da parede. Ele pode pensar parecido. Ele aqui dentro, ele pode pensar o seguinte, ó, um motorista ali, dentro do carro, esse observador aqui, ó, ele pode dizer o seguinte, não sou eu que estou me aproximando da parede. Na verdade, é a parede que se aproxima de mim. Porque se ele colocar esse estudo de coordenadas aqui, ó, x' e y', não é diferente daquele outro ali, né, que era x e y, aqui é y' e x', né, tem esse linha aqui, né. Aí é só um sistema de coordenadas diferente aí. Mas aí, na verdade, ele vai vendo que a parede vai se aproximando também dele, ó, porque a posição x1' e x2', se a gente comparar, ela vai diminuindo, ou seja, a distância do motorista aqui, ó, em relação à parede, também está diminuindo, não é isso, tá? Então, ele também vai dizer, ó, não é só o carro que se aproxima da parede, mas também a parede se aproxima de mim. Isso quer dizer o quê? Um movimento relativo, tá? Ou um movimento simétrico, digamos assim, não é isso, tá? Então, é isso. Se, de repente, a gente vê um ônibus se aproximando da gente, a gente também está se aproximando do ônibus, né? Se o ônibus move-se em relação a gente também move-se em relação ao ônibus. Então, isso quer dizer a simetria dos movimentos. Show de bola? A gente vai falar muito sobre isso aí, algumas vezes ainda sobre essas coisas de simetria, tá bom? Não se preocupem. Só para a gente dar uma introduçãozinha aqui. Bem, nessa introdução, eu quero também lembrar para vocês do conceito de trajetória. Isso é importante aqui para a gente hoje, tá? O que é a trajetória, né? A trajetória é um caminho, né? Você conhece, né? A gente fala muito do dia a dia, né? Da nossa trajetória. Então, você vai para o campus depois, futuramente, né? A gente voltar para o campus lá, cada um vai seguir um caminho para ir para o campus. Alguns moram num determinado bairro ali próximo ao campus, podem ir andando, né? Quem mora lá no João de Deus ali, pode ir andando lá para o campus. Quem mora geralmente na Coab, pode pegar uma bicicleta e ir para o instituto, vai ter outro caminho, você vai ter outra trajetória. Quem mora ali em Juazeiro, de repente vai pegar um ônibus, né? Vai ter que pegar um ônibus, tá? Pode pegar um ônibus aí para chegar até o campus Petrolina. Então, na verdade, cada um de vocês vai seguir um caminho, né? E esse caminho é exatamente a trajetória, que é a linha que uma partícula, objeto, né? Em movimento descreve em relação a um determinado referencial.
É o conjunto dos vários pontos que vocês vão percorrer, né, ao longo dos seus movimentos. Então, aqui eu exemplifico isso, de novo com a formiguinha. Então, tem uma formiga aqui no instante T1, está na posição A. Né? E, de repente, aquela formiga, ela, de repente, segue o quê? Um caminho aqui, ó, em linha reta. Tá? Ela pode seguir aqui esse caminho em linha reta. Tá? Outra formiguinha, que não queira fazer o caminho em linha reta, pode seguir o caminho de uma curva, como está descrito aqui. Ó. Tá? Então, ela vai ter já o quê? Outro caminho. É um outro conjunto de pontos que ela percorre, não é isso? É um outro conjunto de pontos. Tá? Outra formiguinha, de repente, pode ficar em repouso. Ela pode ficar aqui parada, né? Ela pode ficar em repouso. Ela pode não querer mudar de posição. A trajetória dela é um simples ponto, né? A trajetória de um objeto em repouso é apenas um único ponto, né? Tá certo? Então, isso são exemplos de trajetórias. E a figura, claramente, que melhor ilustra que a trajetória, é exatamente essa viagem aqui do caminhão, não é isso? O caminhão percorrendo uma estrada é o melhor exemplo da trajetória, que é todo o caminho, né, que o caminhão vai seguir, não é isso? Tá? Conjunto todos os pontos, né, de posições que esse caminhão vai seguir, né, ao longo da pista aqui, né, da estrada, é exatamente a trajetória dele. Show de bola aí, galera? Né? Trajetória. Existem muitos tipos de trajetórias diferentes, né? A trajetória é exatamente uma coisa bastante geométrica, a gente diria ali para vocês, não é isso? Tá? E a trajetória, queira ou não, ela também depende do referencial, né? Tanto o conceito de repouso-movimento, como também a forma da trajetória, também vão depender do referencial. Chama atenção nisso aqui, ó, né? A trajetória, a forma da trajetória, depende do referencial. Deixar isso aqui destacado para vocês, tudo bem? Como é que a forma da trajetória depende do referencial? Vamos exemplificar isso? Vem comigo aqui, ó. Eu peguei de novo aqui um exemplo de um avião, né? Nesse avião agora eu coloquei uma hélice, tá? Eu peguei aqui uma hélice de um avião. Permito aqui colocar. Né? E na hélice do avião, eu coloquei lá... Eita, quase não sai. Peraí. Me enrolei aqui, né? Pronto. Vocês vão perceber que eu vou me enrolar algumas vezes, mas não fiquem rindo não, tá? Me enrolei de novo aqui. Bom. Beleza. Então aqui eu vou pegar, na verdade, um ponto P aqui na hélice do avião, tá? Vou desenhar esse ponto P aqui, ó. Destacar esse ponto P, né? Ele está girando, tá? O ponto P gira, né? Ele tem esse movimento de rotação aqui, ó. Tá? Ele gira em torno da hélice do avião, tá? E aí o piloto, aqui dentro, o que ele vai ver desse ponto P? Ele vai ver o ponto P girando, né? Vai ver o ponto P lá girando em relação a ele. Então vai ver que o ponto P tem uma trajetória circular. Confere ou não? Então a trajetória do ponto P em relação ao avião, ou em relação à pessoa dentro do avião, um observador dentro do avião, vai ver que o ponto P ele tem uma trajetória circular. Trajetória é uma circunferência, tá? Mas para o observador fora do avião, um outro observador aqui fora do avião, um outro sistema de coordenadas, né? Certo? XY. O que é que ele vai ver sobre o ponto P? Ele vai ver que o ponto P, além de girar, além do ponto P girar, ele também vai ver o ponto P tendo um movimento, apresentando um movimento horizontal. Além do movimento de rotação do ponto P na hélice, ele vai ver também o avião se afastando dele, essa pessoa no solo, né? Vai ver também o avião transladando, tendo um movimento aqui de translação se afastando dele. O resultado é que a trajetória do ponto P em relação à superfície da Terra, né, em relação à pessoa no solo, agora vai ser uma hélice que a gente chama de hélice cilíndrica. Por que isso? Porque, além de girar, também você vai ter essa translação, e a composição desses dois movimentos, de translação e de rotação, produz exatamente essa trajetória aqui, ó, helicoidal, que lembra muito o espiral de um caderno, né? Do seu caderno de estudos, ó, né? Exatamente, ó, o ponto P ele vai ter esse movimento aqui, ó, um movimento helicoidal. Show de bola? Né? Então, essa é a trajetória do ponto P agora para uma pessoa no solo. Ou seja, confere comigo ou não? O próprio objeto aqui, o ponto P, essa partícula aqui na hélice, né? Ela tem duas trajetórias diferentes para 12 observadores diferentes. O piloto, dentro do avião, vê a trajetória circular e uma pessoa no solo vê uma trajetória helicoidal, né? Uma hélice, né? Cilíndrica aí, né? Então, é exatamente o que a gente chama atenção nisso. A trajetória realmente depende do referencial. Existem outros exemplos, né? São clássicos exemplos que a gente pode dar aqui, né? Esse aqui é mais um, que está bem presente nos livros, né? Está bem presente nos livros, e está lá na nossa apostila também do curso. É um exemplo em que você solta aqui um piloto, né, de um avião, solta aqui um míssil, né? Pode ser um míssil, uma caixa de suprimentos, o que seja, né? E, na verdade, ao soltar esse objeto, é curioso,
o avião já tem uma certa velocidade, né? Não falei ainda de velocidade, mas você já tem a noção do que é velocidade. Então, digamos que esse avião está aqui a 300 quilômetros por hora, um exemplo numérico, tá? Beleza. Então, o que acontece? Esse avião a 300 quilômetros por hora, quando ele lança a caixa, lança o míssil, curiosamente, ele sai também na mesma velocidade do avião, por uma coisa que a gente chama de inércia, devido a uma coisa que a gente chama de inércia, uma tendência desse objeto aqui tentar continuar no mesmo estado de movimento que estava antes, a 300 km por hora. Então, acaba também que a caixa, o míssil que seja, né, também vai sair também essa mesma velocidade de 300 km por hora. Resumindo, o que acontece? Tanto o avião como a caixa, né, o míssil, eles vão se mover horizontalmente com a mesma velocidade. Tá? Então, para o avião, ele vai observar apenas que a caixa não se move horizontalmente em relação a ele, e ele vai só ver a caixa o quê? Cair. Então, a única coisa que ele vai observar da caixa é um movimento vertical para quem está dentro do avião. Tá certo? Então, a trajetória, na verdade, para quem está dentro do avião, daquele objeto lançado, abandonado, vai ser exatamente uma linha vertical, né? A trajetória vista pelo piloto é retilínea, não teremos sombra de dúvida disso. Mas para quem está fora do avião, né, a trajetória vista para um observador aqui fora do avião, né, para esse camarada aqui fora do avião, esse outro referencial, o referencial no solo, para um observador no solo aí, com outro sistema de coordenadas, ele vai ver a caixa tanto cair, vai ter um movimento vertical, como também vai ter esse movimento horizontal, né? Ele também vai ver a caixa se afastando horizontalmente em relação a ele. Então, a composição do movimento vertical da caixa com seu movimento horizontal vai resultar nessa trajetória curva, que é exatamente um arco de parábola. Aquela parábola lá que a gente estuda na matemática, aquela função segundo grau. É exatamente o que ele vai ver. Vai ser uma trajetória parabólica. Então, mais uma vez, outro exemplo, ilustra claramente que a forma da trajetória vai depender também de quê? Do referencial. Show de bola, galera? Vamos seguir aí? Sim. Dúvidas? Nenhuma? Nenhum. Show de bola. Vamos lá, seguindo aqui. Aí, vamos aproveitar aqui, já que a gente está falando de trajetória, deixa eu falar desse exemplo aqui que eu gosto muito, que é uma trajetória bem específica, né? E curiosa, interessante, que é a chamada cicloide, né? A gente falou de parábola, falou de hélice, né? Aqui uma outra trajetória muito interessante, é a chamada cicloide. Imagine que você tem aqui agora aquele ponto P, né, que a gente tem falado muito, é uma partícula, né, tem um ponto P, e esse ponto P está preso em uma roda, né? Você pode fazer isso pegando uma lâmpada, né, de LED, por exemplo, prendendo no pneu da bicicleta, né? Traseiro ou dianteiro da bicicleta, tá? E de repente vai pedalar, dá uma pedalada, e aí, na verdade, esse ponto P vai ter um movimento de rotação em torno do eixo, né, da bicicleta, tá? Vai ter um movimento de rotação, e também vai ter um movimento de translação, vai ter um movimento também do movimento translacional aí da bicicleta, não é isso, tá? O movimento do vagão aqui, que é indústria, né? O movimento do vagão, tá? Então, o ponto P, além de transladar, além de ter translação, ele também tem rotação, não é isso? Aí, quando a gente olha o que o ponto P vai fazer, ele tem essa trajetória bem curiosa aqui, ó. Ele começa aqui, né? Aí o pneu, né? A roda vai girando, ele vai se movimentando aqui, ó. E vai ter essa trajetória aqui bem curiosa, ó, que é exatamente o que a gente chama de cicloide. Olha lá, né? Isso aqui é exatamente uma cicloide, né? É uma trajetória produzida, né, pela rotação de um ponto, né? Tá certo? Que tem translação e rotação, beleza? Então aqui a gente vem com a cicloide. Show de bola, galera? Vamos embora? Beleza, né? Então, falado de trajetória, acho que está aí, né? Falamos bem de trajetórias, né? Alguns exemplos de trajetórias. Vimos que essas trajetórias, a forma delas vai depender do referencial. É dentro das trajetórias que a gente pode medir a posição também dos objetos. Eu iniciei aqui exemplificando que a posição de um objeto ela pode ser medida a partir do sistema de coordenadas, né? Você pode exigir aqui, ó, pensar aqui num sistema de coordenadas x e y, né? Então, x e y, você pode usar as coordenadas x e y para medir a posição da borboleta, tá? Mas, de repente, essa borboleta decide voar, e ao voar, ela, de repente, tem um caminho, uma trajetória aqui dela. Você também pode medir, também, né, a posição da borboleta
dentro da sua trajetória. Também dá para fazer isso. É aí que a gente entra exatamente o chamado conceito de quê? De espaço, né? O espaço é a medição da posição de uma partícula dentro de sua trajetória, né? O melhor caminho de definir o que é espaço, de exemplificar o que é espaço, é pensar naquele caminhão que eu falei agora há pouco para vocês. Você faz uma viagem, né? De repente uma viagem de caminhão, né? O que seja aí, de ônibus, carro, o que seja, né? Você vai pegar uma estrada dessa aqui no Brasil, né? Uma BR dessa, geralmente, vamos lá fazer uma viagem, digamos, para Recife. A gente vai lá para Recife, né? Ou de Recife para Petrolina. Enfim. Bom, então, uma viagem aí, de repente, você pode, de repente, ver lá, né, no cantinho da pista, né, aquelas placas de quilometragem. Opa, pronto. Aí, você, quando vê uma placa dessa quilometragem, você vê lá, de repente, o seguinte, ó, 20 quilômetros, 30 quilômetros, não é isso, né? Não estou falando da placa de velocidade, estou falando da placa de posição. Ela geralmente é azul, né? Geralmente essa placa é azul. Tipicamente é uma placa azul e branca, né? Com os letreiros brancos, é isso, tá? Ou seja, aquilo ali dá exatamente a sua posição. Então, 20, 40 quilômetros, né? Tudo isso a partir de um ponto zero. Porque, ou seja, você tem a trajetória, mas geralmente se define exatamente um ponto zero. Um ponto zero é exatamente isso aqui, o que a gente chama de origem dos espaços. Tá certo? A origem dos espaços é exatamente uma posição nula, né? Origem dos espaços. Toda pista é assim. Se você fizer uma viagem daqui para cima do Bonfim, digamos, né, de Juazeiro para cima do Bonfim, quando você passa ali pela ponte Presidente Dutra, aquela ali marca exatamente 0 quilômetro. Aquele 0 quilômetro, tá certo, na ponte, a partir daí você vai medir as distâncias. Já chegou ali antes de cima do Bonfim, lembra aí? Chegou ali em Rajada, né? Rajada, acho que é isso, né? Aí você chega ali em Rajada, dá aqueles 20 quilômetros, né? Vai passando, vai aumentando as distâncias, não é isso, né? Aí você vai chegando sendo Bonfim, até chegar em 120 quilômetros. Então você vai percebendo que ao longo da pista vão aparecendo a quilometragem, exatamente as posições, tá bom? É exatamente o que a gente pode fazer aqui, ó. Aqui eu exemplifiquei não em quilômetros, mas em metros, ó. Que seguindo a orientação da pista, né? Você vai seguir uma orientação, ou seja, para a direita, a posição ela aumenta com valores positivos, ó, 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Aqui poderia ser exatamente uma pessoa caminhando nessa trajetória aqui, ó. Tudo bem? Então, essa pessoa, quando caminha no sentido da orientação da trajetória, esse sentido positivo, ela aumenta de posição, o seu espaço vai aumentando. Então, aqui, digamos que a posição, o espaço da partícula em A é igual a mais 2 metros, não é isso? Se a pessoa, de repente, decidir caminhar no sentido oposto, se a pessoa, de repente, decidir caminhar no sentido oposto aí, ó, bem, aí, na verdade, agora o sentido, como ela vai no sentido oposto, a posição dela, né, ela vai contra o sentido da trajetória. Então, a posição dela, a esquerda do O, ou seja, ela está na posição à esquerda de O, a posição dela aqui vai ser negativa, ou seja, o S dela aqui, ó, chamado de SB, né, o espaço da partícula em B vai ser negativo, vou chamar agora de quanto? De menos 1 metro. Não é isso? Então, o que é o espaço? É muito simples. O espaço é a posição de uma partícula dentro de sua trajetória. Para você medir o espaço, é sempre importante ter isso aqui em mente, ó. Medir, obter, primeiramente, escolher uma origem dos espaços. Você vai ter que fazer sempre isso primeiro, ó. Escolher um ponto, vai ter que escolher um ponto onde a posição é 0, né? Você vai ter que fazer isso aí. Toda pista tem isso, né? Vai viajar para cima do Bonfim, vai viajar para Recife, sempre vai existir uma região ali, um marco, onde a quilometragem é definida como 0. E a partir desse 0 é que são medidas as posições, as distâncias. Show de bola aí, galera? Alguma dúvida nisso? Vamos seguir? Bora lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Falando então de espaço, a gente agora está numa posição cômoda para poder definir o que é variação do espaço. Que eu vou usar aqui uma letra diferente. Ao invés da letra S, né? Eu vou usar a letra X. Só mudei aqui de letra. Me permita fazer isso, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma partícula de novo, numa trajetória. Essa partícula de novo aqui está se movimentando em uma trajetória, né? Uma trajetória curva, digamos aí, tá? Aí eu tenho aqui a coordenada x1, tenho aqui a coordenada x2, né? X1 e x2 são as posições da partícula no instante de tempo t1 e no instante de tempo t2, tá? T1, ele está na posição x1,
e T2 está na posição x2, tá? Vamos dar exemplo numérico? Vamos colocar aqui os números. Vamos dizer que T1 é um instante 0 segundos, tá? E T2 é um instante aí, digamos, um instante 5 segundos. Pode ser? 5 segundos, tá? A posição x1, eu vou exemplificar aqui como sendo, na verdade, 4 metros. Pode ser? 4 metros é a posição x1. Ou seja, em x1, ele está a 4 metros da origem O, da origem dos espaços. E x2, eu vou exemplificar aqui x2 como sendo, tá? 19 metros. Pode ser 24 metros, né? 24 metros. Pronto. Tá? Muito longe de escala, não foi? 10 metros. Pronto, 10 metros. Eita, corri de... Eita, professor. Bota aí 14 metros, professor. Pronto, 14 metros. Fechou. Fechou aí, 14 metros, né? Então, a gente tem aí o quê? A posição, as posições, né? No instante inicial e no instante de tempo final, né? T1 é o chamado instante inicial, T2 é o instante final, X1 é a posição inicial e X2 é a posição final, tá? Então, nesse percurso aqui da partícula, ela teve uma distância percorrida. De T1 a T2, ela viajou uma distância. Como é que a gente calcula essa distância, ou melhor, o espaço percorrido aí? A variação do espaço. Muito parecido com a gente calculou o ΔT. A gente vai chamar aqui ΔX. ΔX é a variação do espaço. Então, no nosso exemplo, que a partícula foi de 4 metros para 14 metros, qual foi o deslocamento dela? Como é que você calcula a distância que ela percorreu aí? A variação do espaço dela aí? Pode participar, diga aí. Então, ó, pessoal, quando a partícula vai de 4 metros a 14 metros, ela viaja um total de quanto? De 10 metros aí, não é isso? São 10 metros que ela viaja. Ou seja, se você pegar essa distância maior, aqui, ó. Se você pegar essa distância maior, eita, agora foi, né? Se você pegar essa distância maior, que é x2, e subtrair dessa distância menor, que é x1, você vai encontrar exatamente de x2, de x1 a x2, essa diferença entre os dois aqui, ó, desse valor maior, menos esse valor menor, você vai encontrar exatamente o ΔX. Então, ΔX é isso, é o x final menos o x inicial, né? Então, isso vai ser o deslocamento que chama de variação do espaço, ou também chamado, né, de deslocamento escalar. Né? Variação do espaço ou deslocamento escalar. Então, é muito tranquilo calcular isso, né? A partir do deslocamento escalar, muitas vezes você está interessado, você já sabe que a partícula deslocou aí, né? Um ΔX de 10 metros, não é isso? E também já sabe o tempo que ela vai levar para fazer essa viagem, né? Foi um tempo de quanto? De 5 segundos. Né? Então você já pode aí pensar em querer calcular, de repente, o que a gente chama de velocidade média. A velocidade média é exatamente a razão entre o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Não é isso? O deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo, isso me dá o que a gente chama de velocidade média. Beleza, galera? Né? E como é que você mede essa velocidade média? Vamos fazer o cálculo aqui do exemplo? Nosso exemplo aqui? Nosso exemplo, a velocidade média vai dar o seguinte, ó, velocidade média aqui vai ser o ΔX, que é o deslocamento, a variação do espaço pelo intervalo de tempo. Isso aqui vai dar 10 metros sobre o que? Sobre 5 segundos, é isso? Né? Eu vou deixar aqui destacado as unidades. Ó. A distância eu coloquei em metros, beleza? E o tempo eu coloquei em segundos. Resultado, 10 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? 2. 2 metros. 2 metros, beleza. 2 metros por... É isso, 2 metros por segundo. Isso, vai ficar 2 metros por segundo, não é isso? Tá? Isso foi a velocidade. É importante lembrar que a velocidade ela tem unidade. A unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Tá? A unidade de velocidade no sistema internacional vai ser o metro por segundo. Por quê? Porque a distância é medida em metros no sistema internacional, né? E o tempo é medido em segundos. Logo, a velocidade ela vai ser dada em metro por segundo. Show de bola? Claramente é importante ver que a unidade de velocidade, chama a atenção disso aqui, né? A unidade de velocidade né? Chama assim, né? Como é que a gente mede velocidade? O N, velocidade média, né? É a unidade de deslocamento, de variação do espaço, a unidade de ΔX, pela unidade de ΔT. Isso é a unidade de velocidade.
A unidade ΔX é a unidade que a gente chama de unidade de comprimento, né? O ΔX é um comprimento. Ele é um comprimento. E o tempo, né? O ΔT é tempo, né? Então, a unidade de velocidade vai ser sempre alguma coisa de comprimento, alguma unidade de comprimento, dividido por unidade de tempo. Por exemplo, metro por segundo. Eu usando aqui a distância em metros e o tempo em segundos, obtenho a velocidade em metros por segundo. Pode ser também quilômetro por segundo. Para ser quilômetro por segundo, nesse caso, você mede a distância em quilômetros e o tempo em segundos. Isso seria muito específico para um jato, né? Um foguete lançado, né? Quilômetro por hora também pode ser. Você usaria a distância em quilômetros e o tempo em horas. Aí, nesse caso, você teria quilômetro por hora a velocidade, tá? Isso aí seria o comum, né, na gente, no nosso dia a dia, né, nos automóveis, né, que a gente, nos meios de transporte, que a gente usa essa unidade quilômetro por hora, tá? Centímetro por minuto pode ser também usado para objetos pequenos, né? Uma formiguinha que a gente quer estudar o movimento dela, né? A gente pode, de repente, pensar na velocidade dela em centímetros por minuto, tá? Então, no geral, a unidade de velocidade tem que ser isso. Uma unidade de comprimento dividida por unidade de tempo, né? Então, é fácil calcular o que é velocidade. Velocidade, no frigir dos ovos, mede uma espécie de variação do espaço, que é a distância percorrida, né? A princípio, né, de uma forma bem simples, né? Desde que o objeto não mude de sentido, esse ΔX está diretamente relacionado com a distância que o objeto viajou, né? Certo? Se você pega essa distância e dividir pelo tempo, você tem aí a chamada velocidade média, né? Beleza? Vou fazer um exemplo aqui, que é muito comum, vocês gostam, né, de exemplos, né? Vamos pegar aqui uma situação de tá chegando as Olimpíadas aí, e o pessoal gosta muito da prova dos 100 metros rasos, né? O Usain Bolt, né? Já ganhou, acho que já o quê? 3 medalhas de ouro, não é isso, né? O Usain Bolt. Né? E o Usain Bolt, ele consegue correr, tá? Numa prova dessa de Olimpíadas, vou colocar um eixo X aqui, vou dizer que ele vai começar do zero, e se ele vai correr 100 metros rasos, no final, a posição final dele vai ser o quê? Vai ser 100 metros, não é isso? Tá certo aí? E aí, numa prova dessa, a gente sabe calcular ou não a velocidade do Usain Bolt. Para calcular a velocidade dele, eu vou precisar do quê? Para calcular a velocidade média dele. Do tempo viajar, não é isso? Fazer essa prova, né? A galera sabe aí mais ou menos quanto tempo ele faz essa prova aí ou não? De 100 metros rasos. Os caras que são medalhistas, eles fazem então de quê? De 9 abaixo de 10 segundos, né? 9,78, né? 9,65, alguma coisa assim, né? 9 ponto alguma coisa. Os caras são os medalhistas aí, os recordistas, né? Eles fazem abaixo de 10 segundos. Vamos colocar aqui, na verdade, para facilitar a vida da gente, que o intervalo de tempo da prova durou 10 segundos. Pode ser ou não? E aí, como é que a gente calcula a velocidade média do Usain Bolt? Vamos calcular aqui, ó. Seria o quê? Deslocamento sobre tempo. O deslocamento foi quanto aí, galera? Quanto é que você acha que foi o deslocamento aí? O deslocamento aí foi quanto? 100 metros. 100 metros? 100 metros, foi isso, perfeito. Né? O deslocamento aí foi 100 metros. Né? Da posição final para a posição inicial, ele se deslocou x final, né? x2 menos x1. Aqui é o x2. Aqui é o x1, que é zero. Então, vai dar o quê? 100 menos zero. Vai dar o quê? 100 metros. Então, ele viajou 100 metros, obviamente. Né? Viajou 100 metros em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, resultado aí, a velocidade média do Usain Bolt vai dar quanto aí, pessoal? 10 metros por segundo. 10. Aí a unidade, vou chamar a atenção aqui na unidade. De novo. Você usou distância em metros e tempo em segundos. Vai achar a velocidade, ó, metro por segundo. Professor, Opa, por favor, meu amigo. ó, que tem tipo algumas questões que eles mesmo dando os dados em metro, eles vão pedir tipo em quilômetro por hora, aí você tem que converter depois. Ô, meu amigo, você agora lê meus pensamentos. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Aí essa é a minha segunda pergunta agora. A gente não calculou a velocidade do Usain Bolt? Perfeito. Aí você quer saber. Perfeito. Você quer saber se o Usain Bolt é mais rápido ou mais lento que um carro? Digamos que passa um carro aqui, ó, a 36 km por hora. E aí? Vamos dizer que aqui ao lado do Usain Bolt está passando um carro de reportagem a 36 km por hora. A velocidade no velocímetro é dada em 36 km por hora. E aí, meu amigo? Quem é mais rápido, o Usain Bolt ou o carro?
Alguém vai dizer, professor, é claro que o carro, tudo bem, a gente está fazendo pergunta, a gente está aprendendo aqui, né? Isso, o objetivo aqui é aprender. Alguém vai dizer, professor, o carro é mais rápido, porque 36 é maior do que 10. Isso não estaria nem tão errado assim, digamos, é isso, o argumento dela, né? Pelo valor numérico. Mas o erro dela, qual é? É que ela está comparando quilômetro por hora com o quê? Com metro por segundo. Exatamente a pergunta que meu amigo fez. Ou seja, Está na mesma unidade de medida para poder comparar, né? exatamente, tem que colocar a mesma unidade de medida para poder comparar, não é isso? Então, como a gente faz isso? Vamos fazer isso agora. Vamos tentar converter quilômetro por hora para metro por segundo. A gente faz isso aqui fácil. Eu vou pensar aqui no seguinte: 1 quilômetro por hora quer dizer que a pessoa viajou 1 quilômetro em 1 hora. Não é verdade? Não. 1 quilômetro por hora quer dizer isso. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000 metros? 1 hora, galera. 1 hora tem o quê? Tem 60 minutos. Cada 1 minuto tem o quê? 60 segundos. Então, 1 hora tem, na verdade, o quê? 3.600 segundos. Então, vou colocar aqui, 1 hora como 3.600 segundos. Então, veja que agora apareceram as unidades que a gente queria, que era quem? O metro por segundo. Show de bola, não? Então, a gente agora consegue o quê? Comparar quilômetro por hora com metro por segundo. Agora, para isso, eu vou cortar esse zero com esse com esse. Ficou 10 por 36, não foi isso? Eu vou dividir em cima e embaixo por 10. Pode ser ou não? Faça aqui comigo. Divida 10 por 10. Quanto é 10 por 10? Dá quanto? Dá 1, é? E 36 dividido por 10 dá quanto? 3,6. 3,6. Então aqui ficou o quê? 1 por 3,6 metros por segundo. Tá bom? Eu vou vir aqui embaixo e vou escrever aqui com vocês assim, ó. Vou escrever aqui assim, ó. Então, que 1 quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Vou fazer melhor, eu vou pegar esse 3,6 aqui, ó, que está embaixo, eu vou passar multiplicando, tá bom? Está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. 1 vezes 3,6, né? Vai ficar 1 vezes 3,6, vai ficar 3,6 quilômetros por hora, equivale ao quê? A 1 metro por segundo. Essa é a relação entre quilômetros por hora e metros por segundo. Tá? Tem um truquezinho que é mais maceteado, né? Tem um macetezinho para relacionar quilômetro por hora para metro por segundo, que é baseado exatamente nessa continha que a gente acabou de fazer. Que é a seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um quadrinho. Então, tá aqui, ó. Vou colocar um quadro aqui, ó. Vou colocar as duas unidades, tá? Nesse quadro. Beleza? As duas unidades ali dentro. Então, a unidade que eu tenho aqui, digamos que é metro por segundo. E a unidade que eu tenho aqui é quilômetro por hora. Se eu quiser passar olha só, se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, veja que esse 1, ele virou o quê? Virou 3,6, não foi isso? Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, esse 1, ele vira 3,6. Então, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu venho aqui, ó, e multiplico por 3,6. E, ao contrário, se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, daqui para cá, esse 3,6 vira 1. Então, eu divido por 3,6. Se eu quiser fazer o contrário, passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Por exemplo, o Usain Bolt, qual é a velocidade do Usain Bolt? 10 metros por segundo, não é isso? Se eu quiser converter isso em quilômetros por hora, eu faço o quê? Multiplico aqui, ó, pela regra ali, ó. Eu multiplico por 3,6, é isso, né? Multipliquei por 3,6, dá quanto? Quem é bom de matemática aí? 10 vezes 3,6, galera? 36. 36. Opa, então quer dizer que o Usain Bolt... É só passar a vírgula para a direita. Perfeito, meu amigo. Ótimo. Adorei. Exatamente. É só passar a vírgula para a direita. Por exemplo, um carro que viaja a 108 km por hora. Como é que eu faço para converter essa velocidade para metros por segundo? Agora, em vez de multiplicar, você vê o quê? Ó, quilômetro por hora para metro por segundo, agora o quê? Divido por 3,6. Tá bom? Aí você vai dividir. Vamos fazer aqui a continha de padaria. Aí vamos ver, pegar umas técnicas de divisão. 108 sobre 3,6. Ó, galera, faz assim, ó. Multiplica em cima e embaixo por 10. É fácil. Vai dar o quê, ó?
1080, vou deixar assim, ó, deixar 108 vezes 10, e aqui embaixo vou manter 36. Tá? Multipliquei em cima e embaixo por 10. Porque agora ficou aqui, ó, 108 por 36, ó. 108 por 36 dá quanto? Você vai ver que dá 3. Então vai dar 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá quanto? 30, né? Metros por segundo. Show? Beleza? Professor. É estranho, tem uns conteúdos que parece que os cálculos é mais fácil do que a parte da teoria.